Isaías capítulo 6. Hoje é o primeiro sábado do mês, é um sábado voltado para um tema missionário, e hoje a mensagem que eu tenho trazido aqui para compartilhar com os irmãos, ela fala de missão. E todos nós sabemos que o cristão adventista do sétimo dia, ele tem uma identidade missionária. Ele não foi convidado a estar na igreja apenas ouvindo sermões. Deus, ele chamou cada um que se encontra para ser um missionário. E hoje é um sábado especial, é um sábado de missão. E eu sei que essa igreja aqui do Dom é uma igreja missionária. Amém, igreja? Amém. Isaías capítulo 6. Eu queria ler com os irmãos Isaías capítulo 6, o verso é o verso 1 ao 8. Verso 1 ao 8. Isaías capítulo 6, verso 1 ao 8. Todos encontraram? Isaías capítulo 6, verso 1 ao 8. Todos encontraram, já vamos fazer mais uma oração, amém? Muito bem, vamos orar? Feche seus olhos e eleve seus pensamentos aos mais altos céus. Senhor nosso Deus, mais uma vez a Tua palavra está aberta diante de nossos olhos. Reconhecemos que nós não somos merecedores de tal feito. Nós desde já reconhecemos a Tua bondade, o Teu amor, porque por centenas de anos o Senhor tem preservado a Tua palavra, atravessando séculos e perseguições, mas o Senhor tem a preservado assim como ela é, assim como diz a Tua palavra, ela não muda. E hoje, ó Deus, ela continua mais e mais atual. Nós te suplicamos que a mesma possa trazer transformação a todo aquele que meditar, a todo aquele que fixar os seus olhos. Por favor, Senhor, que ela possa nos trazer crescimento nessa manhã de sábado. Amém. Que ela possa trazer nutrição ao nosso espírito. Sério, nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Isaías capítulo 6, verso 1 a 8, diz assim, igreja: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam. Verso 3: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clama, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com a tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia a mim. Amém, Amém, igreja? Deus seja louvado.
todos os textos da Bíblia que eu identifico com respeito ao chamado, esse texto de Isaías capítulo 6. Nós vimos lá em Mateus capítulo 28 que Deus ele faz uma grande comissão e envia seus discípulos, por todo o mundo para pregar as boas novas do Evangelho. Mas esse chamado de Isaías ele tem muito a ver comigo e com você. Por que, igreja? Porque Isaías ele, através do seu relato, ao contemplar a pessoa de Deus em seu tempo, Isaías ele revela quem ele era. Ele era um pecador. E eu e você somos pecadores. Por isso eu digo que esse texto ele tem muito a ver comigo e com você hoje. Isaías, ao contemplar ali a pessoa de Deus, toda aquela glória, toda aquela santidade, ele não se conteve, teve o coração quebrantado e o seu reconhecimento pessoal, olhar para ele e dizer: eu sou pecador. E assim como Isaías, eu e você temos que fazer essa análise todos os dias. Nós somos pecadores, carecemos da graça, da misericórdia de Deus. É interessante que Isaías ele entendia que a presença de Deus, a morada de Deus, o trono de Deus estava alto demais. Onde ele habitava no meio de um povo pecador também. Ao ele contemplar a glória de Deus, ele desejou ser puro para poder contemplar aquela glória. Nós também devemos ter esse desejo no nosso coração todos os dias. Porque o nosso Deus, ele achava que ia morrer. Porque o nosso Deus, ele é santo, ele é puro, e cada um daqueles que o contemplam, tem o privilégio de contemplar. Alguns homens da Bíblia contemplaram a pessoa de Cristo ali como anjo, e todos eles caíram por terra, viram o tamanho daquela santidade, o tamanho daquela glória, e todos eles em seu coração achavam que iam morrer. Mas Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que a graça de Deus nos alcançou e também pode nos alcançar ao contemplar. É interessante que ao contemplar a Deus, eles foram purificados. Todos eles foram purificados. Assim também acontecerá conosco quando nós o contemplamos. E como foi falado aqui na lição da escola sabatina, a maneira de contemplar a pessoa de Deus é através de quê? O estudo da palavra, o estudo da Bíblia, por meio da oração, da meditação, contemplamos a pessoa de Deus. Quando nós olhamos para fora, para o mundo todo, nós também temos como contemplar através da natureza. Porque apesar do mundo estar do jeito que está, ainda vemos vestígios da bondade, da glória de Deus, através da sua criação. Amém? Deus seja louvado. Igreja, vivemos em um tempo em que a igreja possui muita informação. Quem concorda? A nossa igreja ela possui muita informação. A igreja adventista do sétimo dia, apesar de perecedora, ela é uma privilegiada. Cada membro aqui desta igreja tem muito conhecimento. E aqueles que não têm, é por opção própria. Não é porque não esteja acessível. A irmã estava aqui na escola sabatina, até ela comentou que muitos aqui têm, talvez o mais fraco aqui, fraco no termo quer dizer assim, o mais novato aqui, talvez tenha no mínimo 2 Bíblias em casa. Todos os outros têm livros de espírito de profecia, têm revistas, têm um arsenal de conhecimento ao qual qualquer um de nós aqui, se aprofundar, vai ser alguém agraciado e agraciará outras pessoas. E nós temos muita informação, igreja, mas muitas vezes pouca disposição para a missão. Misericórdia, Senhor, porque essa é a realidade de nosso povo. No mundo ao qual nós estamos vivendo,
num momento tão crucial da história da humanidade, onde vai ser decidido os filhos de Deus e os filhos do mundo, onde vai ser decidido o caminho estreito e o caminho largo. Igreja, o povo de Deus se encontra-se acomodado e poucas pessoas têm se dedicado a esta obra, a pregar o Evangelho. É interessante, igreja, que Isaías, ao ter esse chamado, ele teve um momento não tão bom em sua época. Por que eu digo não tão bom? Porque o rei, em seu tempo, Uzias, ele acaba de ter morrido naquele tempo. E imagine um rei morrendo, tudo ia mudar, crise ia acontecer, tanto na economia como também na questão do poder militar, porque as pessoas já há muito tempo estavam acostumadas com aquele rei. E Isaías, com certeza, meditando na situação que estava vivendo, buscou resposta em Deus. E Deus seja louvado, porque Deus ele não deixa nem os seus filhos sem resposta. Amém. Amém? Se você, na sua oração sincera, onde você estiver, seja na igreja, na sua casa, não importa. Se você faz uma oração sincera em busca de resposta, com certeza Deus lhe concederá ela. Amém? E Isaías, ele, pensativo, ele busca em Deus a resposta. E a Bíblia diz que Deus ele concedeu a ele uma visão. E que visão, igreja? Oh Deus maravilhoso! Porque a visão dele foi do templo, da glória, da majestade do Senhor. Ele viu os anjos, os seres angelicais adorando e dizendo: Santo, Santo, Santo. Hoje nós estamos adorando a Deus aqui nesta casa de oração, nesse bairro aqui, e a gente já fica deslumbrado com o culto que é apresentado a Deus, com pessoas tão falhas como nós, que estamos aqui servindo de instrumento. Agora imagine você ter a visão que Isaías teve, contemplando a glória de Deus, e vendo os anjos, os seres celestiais perfeitos, como Deus os fez, dizendo: Santo, Santo, Santo. E a Bíblia diz que todo o seu trono, todo aquele local, estava cheio da glória de Deus. Aleluia, nosso Deus. Interessante, aquilo que Deus tem a nos revelar, aquilo que Ele quer nos revelar, é algo grandioso, igreja, é algo extraordinário, é algo para a gente ficar impactado, mas mais ainda, o nosso coração fique quebrantado, nós reconheçamos quem somos e quem Ele é. Amém, igreja? Então, igreja, temos conhecimento, muito conhecimento de profecias, doutrinas, verdades bíblicas, mas a pergunta é: estamos respondendo o chamado de Deus? Será que estamos respondendo o chamado de Deus? O capítulo 6, como foi falado, é uma experiência profunda de transformação espiritual. Quem aqui, nessa manhã, tem necessidade de transformação espiritual? Amém? Deus seja louvado. Então, se estão tendo, vão ter. Porque Deus está buscando a essas pessoas que realmente tenham a necessidade de quê? De transformação. Tenham necessidade de nascer de novo em uma nova criatura. Para quê, igreja? Para que possamos responder o chamado de Deus. É interessante que Isaías, antes de dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, ele foi o quê? Transformado. Por que, igreja? Para que o seu testemunho seja poderoso, para que a sua palavra, a palavra que você pregue para aqueles que estão esperando ouvi-la, seja uma palavra que possa penetrar realmente de maneira poderosa em seus corações, e também que haja fome e sede neles, assim como há em você. Então é necessário a transformação, porque a palavra de Deus ela foi deixada com esse intuito, para gerar vida em mim e em você, para gerar transformação, a semelhança do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Amém, igreja?
Hoje Deus não está procurando apenas pessoas capacitadas, Ele está procurando pessoas disponíveis. É interessante, igreja, que muitos de nós se achamos tão pequeno, a ponto até de dificultar o trabalho de Deus. Sabia disso? Às vezes as pessoas olham para si, reconhecem em mim que eu sou apenas um pecador, barro, menos do que barro. Mas, igreja, entenda, muitas das vezes, se você não ouvir a voz de Deus dizendo: a quem enviarei? Aí você olha para si e diz assim: Senhor, eis-me aqui, mas envia outro. Está errado. Se você observar todas as vezes que Deus, todas as vezes que o povo de Israel estava em crise, estava em dificuldades, estava precisando de um socorro, de um livramento, Deus levantava o povo de onde? De dentro. Não vinha gente de fora, era de dentro. E muitas das vezes você diz assim: envia outro, Senhor. Mas Deus está dizendo assim: eu quero que você vá. Você é meu escolhido. Aí você pode dizer até assim: mas eu sou tão imperfeito, eu não sei falar, eu não tenho habilidades, eu não tenho dons, eu não tenho talento. Aí a palavra diz assim: eu é que fiz, eu é que dou o dom da fala, eu é que capacito aqueles que eu escolho. E não vai ser diferente de mim e de você. Amém? Não vai ser diferente. Está vendo esse pessoal que estava trabalhando aqui no culto nessa manhã? Nossa irmã Angelina, a irmã Dalva, a irmã que canta, a irmã que cantou, os irmãos aqui que estavam ministrando aqui o trabalho nessa manhã. Todos eles um dia pensou como eu e você. Você achou tão pequeno, talvez até incapaz de vir aqui da frente fazer uma oração. Não sabia falar. E diante de você está aqui alguém que é assim também. Hoje, Deus deu o dom da fala a mim. Eu fui perceber que eu tinha esse dom da fala depois que eu comecei a meditar na palavra de Deus. Porque antes eu era bem tímido, né? Eu sempre fui aquele aluno ficava no canto. Esse menino aqui leu hoje uma frase bem extensa, que as professoras deram para eles ler. No meu tempo, quando eu apresentava, já velho, com 18, 20 anos, apresentava um trabalho de classe, de escola, eu ficava com a menor frase bem. E hoje vocês estão vendo eu aqui, para a glória de Deus. Parece que era aquele rapazinho tímido que não sabia nem falar direito. E hoje eu estou aqui. Eu estou querendo dizer o seguinte, igreja: que se nós se permitirmos, se nós estivermos dispostos, Deus Ele vai capacitar. E eu vou dizer outra coisa, igreja: a obra de Deus está precisando muito. A obra de Deus está precisando. Agora, não vai vir lá de fora, é daqui de dentro que Deus quer que sejam instrumentos usados. Deus seja louvado por aqueles que já disseram: eis-me aqui, envia-me. Mas ainda falta alguém, ainda falta pessoas, e essa pessoa é você. Essa pessoa é você que já ouviu o chamado de Deus. Talvez você possa até estar dizendo: mas irmão, eu tenho dificuldade com a leitura, não sei ler, não sei dar estudo bíblico. Eu costumo falar para as pessoas: fale daquilo que Deus fez na sua vida. Essa é a maior pregação, meu irmão e minha irmã. Fale do quanto Deus foi bondoso com você. Fale de onde Ele me tirou. Porque só você e Deus sabem de onde Ele me tirou. Eu não conheço vocês assim de maneira, né? Vocês também ainda não me conhecem. E mesmo se conhecessem no dia a dia, mas somente Deus sabe do que há dentro do nosso coração. Então esse chamado é para você, é para mim. E esse Deus, Ele está esperando ansiosamente, sabe o que? Para lhe encher de poder. Amém. Amém? Amém. Seja na fala, seja na hospitalidade, seja em qualquer dom, na música, na recepção, em qualquer dom que a igreja, que o Espírito Santo queira ali conceder. Deus, Ele quer que você seja esse instrumento poderoso. Amém? Amém. Mas não só aqui dentro, porque aqui dentro a gente se alimenta. Mas aqui foi falado na escola sabatina que nós devemos o quê? Compartilhar aquilo que você bebeu e aquilo que você comeu da palavra de Deus.
se causou alegria em você, se causou libertação em você, se causou transformação em você, por que não compartilhar? Muitos de nós temos a tendência, no mundo hoje atual, de compartilhar más notícias, e está errado. Nós somos chamados para pregar as boas novas do Evangelho, as novas de salvação. Amém? Amém. Então, quando você chegar diante de alguém, não compartilhe notícias ruins, não, porque já tem tanta gente fazendo. Vamos compartilhar salvação para as pessoas, esperança, no tempo e fora de tempo. Não importa o local, até no lixão se pode fazer isso, né, menino? Deus seja louvado, porque tem pessoas dispostas a estar lá e com pensamento: salvar, pregar o Evangelho, falar que Jesus está voltando e que Jesus o ama. Ó, o quanto de pessoas que estão aí no mundo sem esperança, e você cheio de esperança, cheio de alegria, guarda para si? Não, compartilhe as boas novas do Evangelho, assim como Isaías, o próprio Isaías, ele diz, né? Isaías 52, quão formosos são os pés sobre os montes, que eles se compartilham as boas novas. Olha só que formosura! Imagine Deus olhando para mim e para você e vendo algo bonito em mim e você, a sua disposição, mesmo limitado como é, mesmo se achando imperfeito como é, mas diz assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus seja louvado. Igreja, uma igreja que perde a visão de Deus, perde o senso de missão. Talvez o problema maior da igreja hoje, não só aqui do Eliseu, do Barro Vermelho, do Distrito de Açu, talvez seja porque irmãos estão perdendo a visão de Deus. À medida que nós perdemos deixando de contemplar a pessoa de Deus, contemplar a pessoa de Cristo, a gente perde o propósito ao qual nós fomos chamados. A gente perde a identidade de missionário que somos. Igreja, Isaías, ele contemplou a Deus, ele teve a visão da pessoa de Deus, e ele entendeu que deveria também fazer parte daquele chamado. E ele ouviu ali Deus apelando o coração: a quem enviarei? Esse mesmo Deus que falou para Isaías tem falado para a igreja do Dom Eliseu hoje: a quem me enviarei? Quem irá por nós? Quem irá? Igreja, na teologia da Igreja Adventista, nós entendemos que vivemos no tempo do juízo investigativo. Amém? Nós sabemos que falta muito pouco para Jesus voltar. Amém? Amém? E devemos se alegrar com isso, porque quando Jesus voltar, igreja, nunca mais você vai precisar orar por alguém que está doente. Nunca mais você precisar ir a lixão pregar para ninguém. Todos os problemas da humanidade vão ser resolvidos. Amém. Todos os problemas. E se você, assim como eu, como a irmã Dalva, Angelina, Davi, outros aqui, eu não sei o nome, mas eu tenho certeza que também se empenham na obra, tem um desejo de que Jesus volte, você pode fazer algo. Pregue o Evangelho. A palavra diz que Jesus só voltará quando o Evangelho do Rei for pregado a toda tribo, nação e língua. Aí virá o fim. Vai vir catástrofe, vai vir rumores de guerra, pestes, terremotos, doenças, mas Jesus só vai vir quando o Evangelho for pregado. A pergunta que fica é: eu tenho pregado o Evangelho? Você tem pregado o Evangelho? Eu fico impactado com o que eu ouvi hoje. A irmã contando aqui que a irmã já não tem tempo. No momento que ela deveria estar em casa, sei lá, ela sai 1 hora e vai para o lixão pregar o Evangelho. É interessante, né? O que Deus levou ela a fazer. Eu não sei como é que ela surgiu essa ideia dela ir para esse lixão. Ela nem sabe também nem o que parou lá, né? Mas eu fico impactado porque assim,
ela vê uma oportunidade de levar vida para as pessoas. Ninguém de nós aqui, com certeza, em sã consciência, se não for louco, como a irmã Dalva aqui falou, viu, irmã Angélica? Até porque para o mundo, né? Para o mundo, para quem estão se salvando, para o mundo é loucura, né? Mas para a mensagem da cruz, para o mundo é loucura, mas para aqueles que creem. Eu vou trabalhar para trazer esse homem, o nome dele é Toninho, eu lembrei de você. Foi? Porque o nome dele é Toninho, e ele é cunhado do homem aqui da vila, mora aqui em frente. Então eu vou fazer contato com o homem daqui, para ficar chamando ele, para ele vir visitar aqui. Eu vou tirar uma foto e mandar para você. Muito bem. Esse homem que estava lá, ele vai vir visitar aqui, assistir o culto aqui. Amém, Deus seja louvado. Então assim, irmão, isso sabe o que é? É disposição, é encontrar tempo, mesmo tendo tempo, é se sacrificar, é se doar por alguém que um dia derramou-se por completo por ela, e por você e eu também. Amém. Jesus Cristo. Como é que você pode pagar o que Jesus fez por mim e por você? Faça o mesmo, leve vida para as pessoas, fale do amor dele, diga que ele está voltando, leve esperança para essas pessoas. Diante da santidade dele, ele conhece a sua condição pecaminosa, ou seja, Isaías, ao contemplar a pessoa de Deus, ele olha para si e diz: eu sou pecador. Antes de apontar o pecado do mundo, precisamos reconhecer a nossa própria necessidade de transformação. Quanto mais perto estivermos de Jesus, mais claramente veremos nossas imperfeições. Deus seja louvado, igreja. Deus seja louvado porque Deus, em seu infinito amor e misericórdia, Ele nos concedeu um modelo para seguir, e é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Enquanto o mundo segue homens caídos, homens imperfeitos, Deus ele diz: esse aqui é meu modelo, que eu quero que vocês contemplem e sejam semelhantes ao meu Filho Jesus. Ao meu Filho Jesus. Tudo aquilo que você contemplamos, nós nos tornamos semelhantes. Amém? Amém. Se eu e você contemplamos a verdade e a vida, também teremos verdade e teremos vida. Jesus ele é a verdade e a vida. Se temos Jesus, podemos se aproximar de Deus, o Pai. É isso que a palavra diz. Igreja, Deus não chama pessoas perfeitas. Se, como eu e como você, se sentimos imperfeitos, é essas pessoas ao qual Deus ele tem buscado. E Ele tem o poder de purificar. Amém. Ele que chama. Todo aquele que Ele chama, Ele tem o poder de purificar. Deus seja louvado. O chamado de Deus é para todos, tanto para a criança como para os mais velhos. Todos nós temos uma missão a desempenhar. Todos nós temos uma missão a desempenhar. Vemos testemunhos de pessoas que esses dias, faz um bom tempo, eu vi uma criança, eu acho que na época ela tinha cerca de 8 anos. Ela faleceu, se eu não me engano, foi com uns 14 ou 15 anos, não sei bem. Acho que os irmãos adventistas aqui já devem ter visto o testemunho daquela criança. É Vanessa, né? Andressa. Isso, ela bem novinha, participou de um PG, se interessou pela mensagem, o Espírito Santo tocou de tal maneira aquela menina que ela pediu tanto aos pais para se batizar, os pais a permitiram que ela se batizasse. Essa menina, assim que terminou, que foi batizada, já montou ali um pequeno grupo, e se eu não me engano, se não falha a memória, centenas de crianças aceitaram a mensagem do Evangelho, foi batizada, isso era criança ainda. 11 anos. Criança. E Deus usou de maneira poderosa. Teve uma vida curta, mas impactou tremendamente a vida de muitos. Ela morreu voltando da igreja. Morreu Voltando da igreja. Um acidente de carro ceifou a sua vida. Mas eu tenho certeza que a coroa da vida está preparada para ela. Amém. E tenho mais certeza ainda de que se nós, assim como ela, dissermos ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Não importa a maneira que você esteja hoje, se nós se colocarmos diante de Deus, faremos muito mais coisas do que a Vanessa, vamos, Andressa? O próprio Cristo disse isso.
vocês farão obras maiores do que as minhas. Quando eu e você se colocar na mão de Deus, se entregarmos a Ele, entendermos que devemos viver para a sua glória, devemos viver para a missão e levar esperança e vida para outros, salvação, que é a pregação do Evangelho. Nós também iremos ter a nossa coroa preparada para nós. Amém? Amém? A resposta que Deus espera de mim e de você hoje é: eis-me aqui, envia-me. Observe uma coisa: Isaías, ele não pediu explicações, ele não pediu garantias, ele não pediu conforto. Eu vou dizer uma coisa para vocês: não vai ser fácil a gente quebrar as correntes ao qual tem prendido alunos. Vamos levar muita porta na cara, talvez palavras duras, mas essas pessoas ainda não sabem que estão se perdendo e que a única esperança deles são vocês, enviados de Deus, avisando para eles que Jesus está voltando. E o que a gente tem que fazer como filhos e filhas de Deus é pregar, para que o máximo de pessoas saibam que Jesus ele vem em breve. O maior problema da igreja hoje não é a falta de conhecimento, mas a falta de disposição. Muitos dizem: eis-me aqui, mas envia outros. Isaías passou por 3 etapas, assim eu e você também devemos. Primeira coisa, contemplação de Deus. Voltem os seus olhos para Deus. Falaram aqui pela manhã de prioridade, não foi? Foi. Entendemos realmente o que é prioridade. Não prioridades, no plural como a irmã falou. Prioridade. A prioridade inicial é voltar os olhos para Deus. Parar de contemplar as coisas do mundo. Porque quanto mais contemplamos as coisas do mundo, mais enraizados ficamos. Hoje, tantos irmãos nossos que contemplam tantas coisas do mundo, que se fosse fazer uma pergunta para ele: você queria que Jesus voltasse hoje? A resposta de muitos, sabe qual é? Não. Porque eu tenho que casar primeiro, eu tenho que me formar primeiro, eu sou tão jovem, eu queria viver e aproveitar mais. Igreja, devemos contemplar as coisas do céu. Cada vez mais que contemplamos a Deus, nos aproximamos dele e se desconectamos dessa terra. Aqueles que contemplam a terra vai ser queimado com ela. Isso é fato. Isso é uma verdade que ninguém pode mudar. Deus ele tem oferecido a oportunidade de vivermos eternamente. Primeira coisa, contemplação de Deus. Segunda, é inevitável que alguém que contempla a Deus não olhe para si e veja o quanto é pecador. E você só se acha santo, igreja, quando a gente compara a minha santidade com a do irmão do lado, o irmão da frente, o irmão de trás. Mas quando a gente olha para Deus, a gente vê que nós somos os piores pecadores. E quando a gente reconhece isso, aí sim nós estamos prontos para sermos purificados. Amém. Porque a arrogância, o orgulho cai por terra. E o que fica ali é alguém sedento, gritando, clamando por socorro, porque entende que a única salvaguarda dele é as misericórdias de Deus, é a compaixão, é a longanimidade. Amém? É conhecer sua condição, ser purificado e agora dizer para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. E o apelo que Deus faz para mim e para você hoje é: não importa a maneira que você e eu se encontremos hoje, apenas aceite esse chamado. Deus tem visto o grande potencial que pode fazer através da sua vida, através dos dons que está na eternidade. O inimigo de Deus, ele também sabe o quanto você
se entregar nas mãos de Deus, vai destruir os seus planos. Por isso que vai colocar medo e disposição nas igrejas. Contemple a pessoa de Deus, assim como Isaías. Não permita que seus olhos sejam desviados nem para a direita nem para a esquerda. Não aceite as propostas do inimigo de Deus, porque ele sabe que eu e você, se colocar na mão do Criador, almas serão salvas. Porque um voluntário, com livre e espontânea vontade, sem nenhum tipo de pressão, disse sim para o Senhor. Deus seja louvado. E se esse é o desejo seu, se você reconhece assim como Isaías, que é pecador, que precisa ser purificado, se você tem um desejo de voltar a contemplar a pessoa de Deus, se você tem um desejo de ser instrumento nas mãos do Senhor, para ser usado assim como lhe apraz, vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por tua bondade, pelo teu infinito amor. Nós te louvamos, ó Deus, porque, mesmo imperfeito como somos, o Senhor tem nos escolhido. Nos ajuda, Senhor Deus, a lutar contra nossas deficiências, nossas debilidades, com tudo aquilo que tem dificultado o nosso engajamento na tua obra. A tua palavra diz que a seara está madura e é necessário que a ceifa aconteça. Mas, Senhor, ainda existem pessoas que precisam ouvir do teu amor, da tua graça. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor Deus, dessas pessoas. Que o Senhor nos conceda, ó Deus, disposição para irmos ao encontro de cada uma delas. Amém. Coloca palavras de sabedoria em nossos lábios, para que a gente possa falar, Senhor Deus, e a sua semente ser germinada em seus corações. Amém. Que o teu Espírito Santo nos conceda, ó Deus amado, o crescimento e o fruto que o Senhor possa, Senhor Deus, armazenar em seus celeiros. Que seja a alma de cada um daqueles que vão ser alcançados. Por cada aceitação daqueles que aqui se encontram. Usa-nos, ó Deus, como instrumentos em tuas mãos. Capacita aqueles que precisam da capacitação. Repele todo o medo que é em nosso ser. Amém. Por favor, continua conosco ao sair dessa igreja. Leva-nos em paz para nossas casas, na companhia dos santos anjos. Faz com que essa mensagem não seja apenas uma mensagem, mas que seja uma esperança renovada e um compromisso reafirmado com a tua